Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos na manhã desta sexta-feira abençoada. Este é a manhã que o Senhor preparou para nós, este novo dia, esse novo amanhecer. E juntamente com esse dia nós estamos agradecidos. Palavra é gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e é por isso que nós estamos alegres. Para você que acha que Deus não tem feito nada, saibas que só em você estar vivo, estar respirando, é uma nova oportunidade que Deus está te dando para você agradecer. Ao invés de reclamar, agradeça. Às vezes a gente reclama muito e agradece menos, né? Então vamos agradecer pela noite, pelo sono, por este novo dia. E esta palavra que o Senhor vai nos trazer hoje, uma palavra de exortação, né? Chamando a nossa atenção sobre a apostasia. Está no livro de 1 Timóteo, o pãozinho diário hoje, 1 Timóteo, capítulo 4, do 6 ao 13, que vai nos falar assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeitas as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Estas palavras é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Louvado seja Deus. Então, esta é a carta de Paulo a Timóteo, né? Aonde ele estava ali falando para Timóteo que apesar da idade de Timóteo, Timóteo tinha que permanecer fiel, né? Dando bom exemplo para a sociedade, né? Paulo, aqui nesta passagem do capítulo 4, ele vai falar, alerta, né? Nos alertar que nos últimos dias o compromisso com a fé em Jesus será cada vez menor. Em contrapartida, as pessoas buscarão cada vez mais a idolatria e o engano. É verdade. Nós vemos que hoje, né, como sempre, né, não só nos dias de hoje, até que nos dias de hoje eu acho que os jovens, adolescentes estão até indo mais, né, para a igreja, porque antigamente ser cristão para os jovens, para os adolescentes, era coisa de velho, era caretice. Mas graças a Deus que o Senhor tem dado estratégias para os servos, para, né, o povo, para os cristãos. O Senhor tem dado estratégia e a palavra do Senhor vem alertar os jovens, né, que apesar da idade, mas dá exemplo, não só para os jovens, né,
mas serve para todos nós darmos bons exemplos de cristão para a sociedade, para aqueles que são novos na fé, né? Porque a apostasia está aí. Muitos estão se apostatando da fé. Muitos se apostatarão da fé. Aleluia. Aonde estão seguindo mais a idolatria. Às vezes as pessoas acham que ser idólatra é você ter uma imagem de escultura, não é só isso. É prestar culto a outros deuses, também não é só isso. A idolatria é tudo aquilo que a gente põe acima de Deus. Quando a gente vê pessoas, eu não vou para a igreja por causa do jogo, que eu vou assistir o jogo. É um exemplo que eu estou dando, né? Eu não vou à igreja porque eu estou com visita, tem alguém aqui em casa. E põe desculpas, sempre algumas desculpas para não estar indo à casa do Senhor. Eu não tenho tempo de estar na igreja, eu não tenho tempo de ler a palavra, mas tem tempo para tantas outras coisas. A gente sobra tempo para tantas coisas, mas quando se trata de dar algo para Deus, a gente nunca tem tempo. Já observou que é assim? Né? Sempre às vezes chega alguém, ou tem algum outro compromisso, ou então, eu não quero seguir. Né? Tudo bem, você tem um livre-arbítrio, né? Nós temos um livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Mas, infelizmente, no grande dia nós não vamos poder escolher. Se estivermos na apostasia, aí é Deus quem vai escolher. Aqui ele nos dá o livre-arbítrio, mas no grande dia, infelizmente, ele vai dizer, não te conheço. Né? Então vamos sobrar tempos e também dar bom exemplo de cristão, porque agora, né, nesse século que nós estamos vivendo, tem muitas pessoas que não estão se afastando de não querer ir, né, seguir a vida cristã por causa de maus exemplos que está tendo no meio cristão, né? Para ser e as pessoas para ser bem-sucedidos, né? O cristão para ser bem-sucedido deve estar atento às palavras de Deus, né? Nós temos que estar atento para sermos bem-sucedidos, né? Na vida espiritual, no nosso cotidiano, né? E também ao exercício da fé em Cristo. O bom, né, em combater o bom combate. Paulo disse, eu combati o bom combate, guardei a carreira, né, venci a carreira e guardei a fé. Então, Paulo passou os combates dele, mas ele pôde falar no final, combati o bom combate, né? Então é isso que nós temos que guardar, a nossa fé em Cristo Jesus e meditar na palavra, né? E para isso, né, nós devemos estar atento às escrituras, né? O que está falando as escrituras sagradas? Nós não temos que ir pelo que A falou, que B falou, ou só o que o pastor, o padre falou, mas nós temos que meditar na escritura, nas escrituras. Será que fala isso? Né? Vai lá mergulhar na Bíblia, leiam a palavra, porque a palavra do Senhor está escrito que o povo perece por não conhecer as escrituras. Por isso que muitos estão perecendo. Por isso que muitos estão no caminho errado, porque falta conhecimento. Quando nós temos conhecimento de tal coisa, se alguém nos falar errado, a gente sabe que está errado. A gente fala, isso aí está errado. Não é o certo, porque eu não estudei isso, eu não aprendi errado. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra para que a gente não venha estar indo por cabeça de ninguém, ou indo porque a fulano falou, porque eu ouvi e aprendi assim, eu cresci ouvindo assim.
né? Às vezes eu falava, eu nasci católica e vou morrer católica. Mas é porque eu não conhecia as escrituras, a sagrada. Quando nós passamos a conhecer a verdade, a palavra do Senhor diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu conheci a verdade. E essa verdade tem que me libertar a cada dia, a cada momento, né? A gente cresceu ouvindo errado, infelizmente. Então, agora é a hora de conhecer a verdade. Estar atento às escrituras e também a dar bom exemplo de Cristo, da sã doutrina. Nós temos que dar bom exemplo de Cristo, porque nós somos a imagem e a semelhança de Cristo e temos que ser imitadores de Cristo, não imitador do homem, mas sim de Cristo. Louvado seja Deus. Aqui é Timóteo, né? Talvez tenha sido a pessoa mais jovem em sua congregação. Sabemos que Timóteo se converteu através da oração da mãe dele, da avó. Quem mais ajudou ele em oração foi a avó dele, quem ajudou a criar Timóteo. E agora Timóteo vira um servo do Deus Altíssimo e Paulo dava as instruções para ele, né? Como aqui no versículo 12: ninguém despreze a sua mocidade, né? Mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ser exemplo de Cristo. Até na nossa pureza, né? Nos purificar, ser puro diante de Deus. Ter mãos limpas, ser limpos de mãos e puro de coração. Aleluia. Ele se preocupava por pessoas o tratarem com desprezo. E mesmo depois de ser orientado por Paulo, alguns pensavam que esse jovem não era maduro o suficiente para liderá-lo. Tá vendo? Apesar de Timóteo ser tão novo, mas ele sabia liderar, porque ele tinha um líder maior que ele, que era Paulo. Paulo foi dotado dos 9 dons. Era um homem muito sábio, apesar de ter sido um homem que perseguiu os cristãos, mas quando Deus pegou Paulo, agora Paulo passa a ensinar, né? Passou a fazer discípulos. E é assim que nós temos que fazer discípulo, dar exemplo, né? Seguir a sã doutrina, né? E que nós venhamos, em nome de Jesus, aleluia, que o Senhor venha nos ajudar a esse exemplo dedicado, né? Nos dedicando a Jesus, na maneira de falar, de exercitar a fé e o amor aos outros. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando graça, nos dando força para prosseguir no caminho da verdade. Amém? Fique na paz.